Percepção musical ou simplesmente a habilidade de identificar notas de ouvido é um tipo de estudo que vai te ajudar muito a aprender músicas novas e entender muito mais facilmente como as músicas funcionam. E no vídeo de hoje eu vou falar como você pode estudar isso, como que isso vai melhorar o seu estudo de forma geral. Eu sou o pianista Neemias Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. O termo tirar música de ouvido é um termo muito comum aí, né, principalmente para quem toca música popular, quem toca em igreja, toca em eventos, que é basicamente você ouvir uma música e conseguir aprender ela sem só de ouvido, só por ouvir a música você vai lá e procura as notas e identifica onde que elas estão, né, os acordes e tudo mais. E para quem está iniciando no instrumento, ou para quem até já toca, mas está muito preso, digamos assim, na partitura, né, nunca tentou aprender música de outra forma, pode parecer uma coisa muito difícil, mas não é bem assim. Qualquer um pode desenvolver esse tipo de habilidade, né? Mas existem aí dois conceitos, digamos assim, que a gente precisa entrar antes de entrar na parte de percepção, que é o ouvido absoluto e o ouvido relativo, né? Então, o que é o ouvido absoluto? A pessoa que tem ouvido absoluto são pessoas que conseguem identificar notas sem nenhuma referência. Você toca uma nota isolada lá e a pessoa já identifica na hora que nota que é aquela. Isso não necessariamente está atrelado a um instrumento. Às vezes a pessoa ouviu um barulho qualquer, um motor de um carro, a pessoa consegue identificar que nota que aquele motor está emitindo. Afinal, é uma frequência sonora, né? Você consegue identificar que frequência que é aquela. Então a pessoa que tem ouvido absoluto, por algum motivo ela já faz associação daquela frequência que ela nota no cérebro, né? É até uma coisa que não é muito compreendida ainda cientificamente, mas existem pessoas que nascem com isso. Isso não é possível desenvolver. A pessoa nasce com essa habilidade ou não. Agora, e existe o ouvido relativo. E o ouvido relativo, como o nome diz, você vai identificar uma nota em relação a uma outra que você já sabe qual que é. Então você precisa ter uma nota referência. Então se eu tocar uma nota aqui, um dó, por exemplo, te disser, ó, essa nota aqui é um dó, e depois tocar uma outra nota, é possível totalmente treinar o seu ouvido para que você consiga identificar que nota que é aquela segunda nota que foi tocada. E o ouvido relativo, você pode desenvolver um ouvido relativo tão bom que você pode se passar por uma pessoa com ouvido absoluto, digamos assim. Então tem gente que usa um diapasão, né? O que é o diapasão? É um objeto que emite uma frequência que geralmente é um Lá, que é da frequência 440 Hz. Não vou entrar muito na parte técnica de frequências aqui, mas você tem um Lá que é uma nota referência e a pessoa fica ouvindo aquele negócio o dia inteiro até que aquilo fica tanto na cabeça que depois a pessoa, a qualquer hora do dia, ouve uma nota qualquer em algum instrumento, ela já consegue associar com aquele Lá que ela ficou ouvindo o dia inteiro e consegue descobrir que nota que é aquela, mesmo sem ter ouvido uma outra nota de referência, né? Então, mas ainda assim ela usou uma nota referência que já está muito impregnada na cabeça dela, mas usou. Então é possível desenvolver um ouvido relativo muito bom dessa forma. Mas antes de entrar no estudo de percepção musical, é preciso que você entenda o conceito de intervalos, né? O que são intervalos? Tem algumas formas de entender intervalos aí, né? Uma delas é por tons, que a gente fala, né? Unidade de medida sendo em tons. E a menor unidade de tons que existe é um semitom, né? Se a gente não for entrar no assunto de microtonalidades, que não é o assunto desse vídeo. Mas se você pegar o piano, de uma nota para a próxima, logo em seguida, você tem um intervalo de um semitom, que a gente fala. Então, de um dó pro dó sustenido, é um semitom. Então, de um dó pro ré, você tem um intervalo de 2 semitons, ou seja, você tem um intervalo de um tom inteiro. E assim por diante, de um dó para o ré sustenido, você tem um intervalo de um tom e meio, basicamente, né? E assim por diante. E a partir daí a gente tem os outros intervalos que a gente fala que são os graus, né? Então você tem o intervalo do dó para o dó sustenido, a gente fala que é um intervalo de segunda menor. De um dó para o ré, é um intervalo de segunda maior. E assim por diante. Então os intervalos são segunda, terça, quarta justa, quinta justa, ou quinta diminuta, enfim, você tem esses outros intervalos aí que é uma outra coisa que você precisa compreender antes de treinar a percepção, né? Sem isso você não tem como identificar, você até tem como identificar outras notas, mas vai ficar mais difícil de você entender que nota que é. Então a partir daí, como é que você vai estudar a percepção musical? Não existe uma forma única de estudar isso, né? Eu, por exemplo, comecei a tirar música de ouvido muito antes de me aprofundar mesmo em teoria musical, em música clássica e tudo mais. Eu toquei em igreja por muitos anos e tudo tirando música de ouvido, né? E sem ter conhecimento de teoria. Então, quando eu fui começar a estudar percepção musical, eu peguei toda essa parte mais teórica de intervalos
E aí eu consegui desenvolver muito melhor uma habilidade que eu já tinha entrado um pouco ali como é que funcionava. Então como funciona isso, né? Existem duas formas basicamente. Uma delas é tendo uma pessoa que vai tocar intervalos e vai te dizer, ó, essa nota é tal, e aí tocar outras notas e você tem que identificar que notas são aquelas, né? Ou você usa um software, né? Hoje tem vários programas na internet, tem sites que fazem isso, tem aplicativos de celular já que são para treinamento de percepção musical, e aí você coloca lá basicamente o nível que você está, nível iniciante, aí vai tocar intervalos de segunda, intervalos de terça, enfim, intervalos próximos ali, e aí conforme você vai indo para níveis mais avançados, aí vai tocando intervalos mais distantes, né? Até você pegar intervalos de oitavas, sei lá, 2, 3 oitavas mais longe da nota principal. Então você tem basicamente essas formas aí de estudar percepção, né? E além do estudo de percepção melódico, que é esse de você tocar uma nota por vez, e você tem que identificar o intervalo entre uma nota e outra, existe o estudo de percepção harmônica, que você vai ouvir alguns acordes e que você vai ter que identificar se o acorde é maior, se é um acorde menor, se é diminuto, aumentado, se é dominante, que é um acorde com sétima, enfim, tem uma infinidade de acordes diferentes aí para você identificar. Então você tem esses dois tipos de estudo, né? Mas aí a pergunta que fica é como é que isso vai te ajudar mesmo na prática? Bom, quando você compreende intervalos e compreende essa parte harmônica também, da percepção musical, né, harmônica, dos acordes, quando você pegar uma música, você vai identificar muito mais facilmente a harmonia daquela música. E seu cérebro vai fazer outras associações, além da partitura em si, né? Seu cérebro vai fazer outras associações que vão facilitar muito você compreender a estrutura musical ali como um todo e a memorizar aquela música mesmo. Você já vai localizar onde que estão cada diferenças harmônicas, diferenças melódicas. Então isso vai facilitar muito o seu aprendizado como um todo. O ideal é você indo aos poucos, se você nunca estudou percepção, pega programas, vai indo por níveis mais básicos até chegar nos mais avançados. Não é uma coisa que demora tanto tempo assim, e não é uma coisa que você precisa ficar estudando frequentemente o tempo inteiro, senão você perde o ouvido. Eu não estudo percepção musical há muito tempo e mesmo assim eu continuo com o mesmo ouvido de sempre. Se eu pegar 2 intervalos, eu vou facilmente conseguir identificar que intervalo que é aquele, que notas que são aquelas. Então é um estudo que no começo pode ser um pouco complicado, mas aos poucos a coisa vai andando. E aí você já tem mais uma coisa aí para poder facilitar o seu estudo, facilitar o seu aprendizado de forma geral. Então por esse vídeo é isso. Se gostaram, deixa o like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.